Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Fala comigo, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Né. Saudade que eu tava de vocês, gente. Que é isso? Uma semana parece um ano. Meu Deus do céu! Sejam bem-vindos! Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Nossa, essa semana também parece que demorou, hein? Credo, eu também tô morrendo de saudade de gravar, ué. Credo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Seja lá o horário que você estiver ouvindo a gente. E vamos para mais um dia e mais um episódio topíssimo. Mas Delícia! antes de iniciar, é sempre bom a gente dar uma reforçada nas nossas redes sociais, né? Com certeza, Vini. Vamos lá. A gente está ali no Instagram, galera, @podné.podcast. Estamos também no TikTok, podné.podcast. Estamos no YouTube, Podné Podcast. E também temos no e-mail, contatopodné@gmail.com. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. A gente estava discutindo alguns temas, analisando algumas sugestões de ouvintes e tudo mais, e eu sugeri a gente trazer para discussão esse tema aqui, que ele é antigo, porque ele existe em nossa sociedade desde muito tempo, e ele é atemporal, né? Porque ele não vai deixar de ser importante, independente da época que a gente esteja vivendo. E o tema é julgamentos. Ui, ui, Por ui. que que as pessoas julgam tanto Por quê? umas às outras? Por quê? Por E quê? por que que outras pessoas se importam tanto com o que os outros vão pensar, vão falar ou vão julgar no final das contas? E isso é muito interessante porque o impacto desse medo, né, e desse sentimento ruim que a gente tem quanto a isso, impacta homens, impacta mulheres, os novos, os mais velhos, não importa o sexo, não importa a idade, não importa o gênero, todo mundo acaba sendo meio que impactado com isso. E isso nos gera muitas reflexões interessantes, porque, tipo, muitas vezes quem nos julga nunca nos ajudou, nunca nos apoiou, e pouquíssimo sabe da nossa história. Pouquíssimo sabe do que a gente passou, pouquíssimo sabe o que a gente viveu, pouquíssimo sabe o que a gente teve que desenvolver, criar e superar. E é tão louco, tipo, como que a gente, meio que, né, de forma inconsciente, consegue dar esse poder a essa pessoa de nos impactar? Como é que a gente consegue dar esse poder de se importar com uma opinião ou com uma pessoa que nunca fez nada pela gente? É esquisito, né, Vini? Eu fico Nossa, pensando de demais. cá, porque de duas uma, ou esse julgamento vem de uma pessoa que não te conhece, que não convive com você, ou vem de uma pessoa que você ama demais, né? Que está ali do seu lado, dentro da sua convivência, e que, mesmo ela tendo essa importância na sua vida, o julgamento dela também não tem que ser tão importante assim. A gente não tem que ter medo de ser julgado, né? Uma vez que você está fazendo algo porque você acredita, ou está fazendo algo porque é da sua essência, não está prejudicando ninguém por causa daquilo que você escolheu fazer, escolheu viver, não tem por que temer, não tem por que se preocupar, se importar e dar tamanha relevância para o que as outras pessoas falam, para o que as outras pessoas pensam e pela forma com que as pessoas vão apontar para você diante daquilo que você tá fazendo ali. Isso é muito complicado, e assim, é tão louco, porque tem um livro do Napoleão Hill, eu já até li o livro, se eu não me engano, tá no As Sete Leis do Triunfo, As Uhum. Leis do Triunfo, perdão. Nesse livro, ele menciona que todo ser humano tem alguns medos. Aí ele lista alguns medos muito importantes. E aí a gente trouxe até três desses medos aqui para a gente falar um pouquinho sobre eles hoje, discutir um pouquinho aqui também no podcast. E é interessante de refletir. Aí,
desses medos, se eu não me engano, são 6 medos ou são 7 medos, eu não lembro agora de cabeça, mas a gente frisou 3 que são os mais importantes, que a gente acha que casa muito com a ideia que a gente passa no Podner. Seria o medo da crítica, que Uhum. entra muito nessa questão de julgamentos que a gente está falando, o medo de abandono no amor e o medo da pobreza. E Sim. aí, isso é tão louco, porque, tipo, muitas vezes a gente supera tantas dificuldades, faz tantas coisas, mas não consegue desprender desses medos. Não Uhum. consegue crescer e desenvolver por conta desses medos. Então, por exemplo, muitas mulheres ou até muitos homens se prendem a uma pessoa que não o amam, ou que não cuidam bem, ou não tratam bem, mas a pessoa prospera na parte financeira, prospera na parte profissional, consegue tudo, mas vive mal no amor. Ou às vezes a pessoa vive bem no amor, na parte profissional e tudo mais e tal, mas a pessoa não consegue administrar bem dinheiro e aí começa a ficar naquele medo de perder e de não ter, aí gasta demais ou gasta de menos, e aí também vira logo uma bagunça. Ou muitas vezes a pessoa tem muitos sonhos, planos, vontades, a pessoa saca pra caramba de muita coisa, mas ela tem medo da crítica, ela não ousa, ela não se arrisca, ela não se lança naquilo que ela tem vontade, e aí acaba que ela vive uma vida, vamos dizer, medíocre, né? Mediana, sem conseguir Mediana. viver uma vida mais top, e Deus está ali falando para ela viver, falando para ela ter, falando que é para manifestar nela, mas ela está presa a julgamentos. E muitas vezes presa por alguém, julgamento de pessoas que nem entendem daquilo. Uhum. Igual eu tive alguns treinamentos no passado, uma época que eu trabalhei com Herbalife. E tinha uma coisa que um cara lá falava que era muito interessante. Ele falava assim, ó, quando vocês chegarem em casa após um treinamento, vocês vão chegar muito cheios de energia, muito motivados e tudo mais, porque o nosso treinamento traz muito disso. Uhum. Mas quando vocês forem falar com os pais de vocês, com o pai, com a mãe, e se eles não forem pessoas que foram instruídas, já têm sucesso na área financeira, já têm sucesso na área empresarial, na área de negócios e tudo mais, eles não vão entender as mesmas ideias. Então, o que que vai acontecer? Eles vão podar vocês nesses planos, nesses sonhos, nesse caminho, para poder seguir um outro caminho que, como se diz, que a boiada já está seguindo. Que já Porque deu para certo para eles, eles, né? isso, esse caminho faz mais sentido do que esse outro caminho. Não é que um seja bom e o outro seja ruim, mas eles vão tentar te prender para não ir para aquele caminho, porque aquele caminho não faz sentido para eles. Eles não têm conhecimento daquele caminho. Logo, Uhum. eles querem proteger quem está perto. Então, eles vão colocar no caminho que eles seguiram, só que os tempos mudaram. Os negócios mudaram, as empresas mudaram. Então, tipo assim, se a gente não mudar junto, a gente vai ficar ultrapassado e vai ficar para trás. É, exatamente. Eu fico Então, pensando do lado de cá que hum, isso também é um medo, né? O medo do que o outro pode sofrer ali na frente. E aí a gente acaba pré-julgando o caminho escolhido ou criticando o caminho escolhido numa tentativa de proteção. Mas eu vejo que aqui a gente tem uns dois pontos que são importantes da gente abordar e levantar em relação aos medos e aos julgamentos, que é o de se conhecer, né, de ter a certeza dos seus passos, de quem você é, para onde você quer ir, e da outra parte também de não interferir naquilo, tentar entender a ação do outro para apoiar, para estar ali do lado e estar por perto caso precise de ajuda mesmo, trazendo para uma relação tipo mãe e filho, por exemplo, né? Quando eu fui me casar, minha mãe me trouxe vários e vários conselhos por medo de dar alguma coisa errada, enfim. E eu lembro de falar com ela, falar, ó, confia na educação que você me deu e confia que eu estou consciente do que eu estou fazendo. E me deixa seguir o caminho, me deixa bater a cabeça, se for o caso, me deixa ser feliz, porque é para isso que a gente está seguindo. É, e esteja do lado, esteja por perto. Se proponha, né? Ao invés de julgar, se proponha a estar por perto. Eu penso que seja por aí. Talvez uma dica para
viver e conviver com os medos que são nativos, né? A gente tem esses medos, uns mais, outros menos. E julgamento, gente, a sociedade não vai parar de julgar. Não vai parar Fato. e a gente tem que saber escutar e seguir, né? Pega para si o que precisa pegar e segue seu caminho, cara. Não tem outra saída, não. Eu penso muito que é assim, ó, tudo que alguém vai falar para você, vai te orientar, vai te aconselhar, ou vai fazer qualquer coisa, independente se você pediu ou não esse conselho, né? Porque às vezes, e muitas vezes você não pede, ele vem assim mesmo. Você precisa parar e se perguntar no seguinte: exemplo, eu tô querendo fazer uma peça de teatro, eu vou atuar na peça. Aí alguém vem e me dá conselho. Essa pessoa, ela já atua? Essa pessoa, ela já obteve sucesso nesse caminho que eu tô querendo trilhar? Essa pessoa tem propriedade, ela tem experiência na área? Porque se de fato ela tem, talvez compense eu ouvi-la. Aí eu preciso parar, dar uma atenção e extrair o que tiver de bom nisso. Agora, essa pessoa não trabalha na área, essa pessoa não tem propriedade, essa pessoa nunca atuou, essa pessoa não estudou sobre isso e tá me falando disso. Gente, pelo amor de Deus, pode ser a melhor pessoa do mundo. Não é para tratar mal a pessoa, Né? Veja mas bem. precisamos concordar de que ela não entende do que ela está falando. Uhum. Eu não vou no açougueiro pedir conselho para comprar carro. Né? Eu vou num cara que trabalha na concessionária, eu vou num cara que trabalha na garagem, eu vou num cara que entende, eu vou num mecânico, eu vou em alguém que tem propriedade. Eu vou lá para comprar carne no açougueiro. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que muitas vezes a gente abre os ouvidos para ouvir uma pessoa que às vezes a pessoa é super bacana, ela é super próxima, ela é maravilhosa, mas ela não tem propriedade do que ela está falando, ela não sabe, ela não tem prática, ela não tem vivência. E possivelmente esse conselho pode ser que dê errado. Pode ser que dê certo? Pode. Mas a probabilidade de dar errado é muito maior. Então, assim, Exatamente. eu penso que a gente tem que começar a usar mais esse filtro. As pessoas precisam usar mais esse filtro. Não é tratar ninguém mal, não é ser ruim, é ouvir todo mundo, é respeitar todo mundo. Eu acredito que o respeito é uma das coisas principais que a gente precisa ter sempre. Porém, nem todo mundo eu preciso absorver tudo que vai falar. Às vezes eu vou falar assim, nossa, obrigado por tudo que você me falou, mas eu vou descartar tudo. É, Não entendeu, não fez sentido, eu não preciso ser grosso. Mas eu também não preciso seguir alguém que não sabe. sim. Então, assim, Ou também, a pessoa pode até saber, né, Vini? Mas se você está certo, está convicto de que é aquela atitude que você tem que tomar, vai, toma e não precisa se preocupar. Eu lembro, mãe, né? Mãe vira patrimônio da humanidade, né? Depois que, uhum, que, que tem um filho nos braços, assim. É sim, grávida, né? Todo mundo tem um palpite para poder dar para a mãe, ou um sim, com julgamento certeza. para poder fazer em relação à mãe. E aí eu lembro que o meu filho mais velho era bem pequenininho, estava com uns 2 ou 3 meses, Uhum, e eu não punha meia nele, porque a gente colocava a meia e o pezinho dele começava a suar. Falei com o pediatra, falou, não, tudo bem, não precisa, né? Tá ali, tá uhum, quentinho, tá de boa. E aí, sempre que uma vizinha encontrava com a gente no elevador, falava assim, cadê a meia desse menino? uhum, Tem que usar meia, porque ele vai ficar doente, parará, parará, parará. Mas você, que mãe que é essa, que não põe uma meia no pé dessa criança? E aí eu pensava, cara, eu já conversei, já testei, já vi que não deu problema. Eu só ria, falava, não, tá, a meia tá lá em casa. Na hora que eu chegar, eu coloco. Sabe? Então, ó, ela me criticou, me julgou, que mãe é essa, que não põe uma meia no pé desse menino? E eu já sabia de tudo que tinha acontecido. Muitas recebem como culpa, recebem como ficam magoadas com esse tipo de comentário, né? A intenção é realmente não levar para o coração o que as outras pessoas falam, né? Deixa não pode. fluir, escuta. A gente tem 2 ouvidos, é para isso. Entra por um lado, você filtra e sai pelo outro. Pega o que for para você, faça alguma coisa com o que você achar que faz sentido aí, mude sua atitude, mas não leva para o coração, não. Assim, as pessoas
vão sempre ter algo para falar sobre alguma coisa que você está fazendo, que você deseja, sobre tudo, né? Ao invés de Uhum. olhar para si. Então, não leva para o coração, não. Julgamento a gente não leva para o coração de jeito nenhum. Não, e não pode. É uma coisa que acontece muito, que, tipo assim, ó, a sua opinião, ela é a ótica vista do seu ponto, Uhum, não é do meu. exato. E por mais que sentimentos são parecidos, a forma de sentir ela é diferente de pessoa para pessoa. A régua Então, é particular, né? isso justamente. Então, às vezes, para uma pessoa causa um impacto, causa um efeito, e para outra causa tão menos. Não é que não cause, mas causa tão menos. E aí, tipo, uma não entende a outra. Gente, mas é assim. É uma coisa que às vezes eu fico refletindo e pensando. Você já se imaginou, e vocês, tá, pessoal, que estão nos ouvindo, já se imaginaram que as pessoas fossem todas iguais a gente? Que bosta que era? Um Não, não é ia poder sério. ajudar o outro, né? Mas é verdade, todo mundo igual. Não, Qual que é a graça? Não tem. ninguém ia poder ajudar o outro, ninguém ia surpreender ninguém. A gente não ia ter coisa nova para aprender, né? Que todo mundo ia Uhum. saber das mesmas coisas. Não, tô com vontade de comer uma coisa, a outra pessoa, já sei, é isso, não é? É. Ah, Nossa, que sem aí, graça. né? Não faz sentido. A gente tem que se relacionar com pessoas diferentes mesmo para crescer, para aprender, para evoluir, para fazer a diversidade valer, né? Então, assim, isso é muito louco e faz muito sentido. Porque, tipo assim, a partir do momento que tem pessoas diferentes da gente, aí a gente já tem duas óticas. A gente tem uma ótica de uns seres humanos que estão aqui para nos desenvolver, porque vai passar raiva assim lá longe. Tem algumas pessoas que Deus é mais, só ele na causa. E tem outras pessoas que você fala assim: caraca, da onde que saiu esse anjo na minha vida? Como é que essa pessoa pode ser tão boa, pode ser tão serena, pode ensinar tanto, também pode ser tão gostoso de estar perto? E aí, então, assim, eu vejo isso muito, que é, como se diz, a vida nos ensinando, tipo, esse é o caminho do que você não tem que fazer, como você não deve ser, e esse é o caminho de como você pode ser se você quiser melhorar, se você Sim, quiser crescer e se desenvolver. e às vezes te mostrando que você também é capaz de ajudar, né? Se aquela pessoa que te passa O raiva quanto você ali, pode contribuir. se aquela pessoa que te passa raiva ali estiver disposta a crescer e aprender contigo, ela também vai aprender e vai melhorar, e você vai ter feito alguma coisa, né? Tem Sim, sim. uma palestra que eu assisti há um tempo atrás, que fala, né? Quando Uhum. você chegar lá em cima, não vão te perguntar quantos hospitais você construiu para caridade, quantas Não. pessoas você ajudou na rua, quantas crianças você tirou da fome. Eles não vão te perguntar isso. Eles vão te perguntar o que que você fez da vida que eu te dei. E é aí que está o pulo do gato. Quanto É tempo do forte essa seu pergunta. tempo Quanto tempo do seu tempo você está gastando com coisas que você de fato vai levar daqui? O que que você está fazendo com essa vida? De que forma você está andando? Por quais caminhos você está caminhando para poder crescer, deixar um legado, fazer sua história e levar algo daqui, o que você pode levar? E eu acredito que isso vai de encontro a esse julgamento, justamente no sentido de que se você tiver este pensamento, o que você está fazendo com essa vida, qualquer julgamento que vier, você não vai se importar com ele. Você vai escutar, vai pegar para você o que de fato vai fazer sentido e vai continuar a sua caminhada. E acredito que é esse o sentido da vida mesmo, sabe? A gente precisa pensar por aí para seguir fazendo bem para as pessoas, ajudando, ensinando, aprendendo, para evoluir. Tem uma. Eu não lembro agora. Nossa, acho tão ruim quando eu não lembro. Eu gosto de fazer referência das pessoas. Se foi, eu não lembro se é o Clóvis de Barros que fala, se é o Karnal ou se foi o Cortella, o Mário Sérgio Cortella. Ele fala assim que quando você morrer, né, ele quer passar a mensagem de que ele mais contribuiu do que usufruiu. Então, assim, qual que é a mensagem que você quer passar para o mundo? Isso que você está falando é fantástico. Porque às vezes a gente vive
com a existência, vamos dizer, né, medíocre. Não que seja boa, que seja ruim, mas você poderia ter feito algo mais para as pessoas à sua volta, para a sua sociedade, para o seu bairro, para a sua família. Tendo essa possibilidade, você não fez. Não que seja certo ou seja errado, mas você já parou para pensar que se você entende de mercado financeiro, você ensinar isso, você está contribuindo para pessoas, está mudando vida de pessoas, você entende de, sei lá, de fazer joia, nem aquelas pessoas que fazem miçangas, fazem pulseiras, fazem não sei o quê. Se você ensina isso, ou vende isso, ou compartilha desse trabalho, de novo você está melhorando pessoas e mudando vida de pessoas. Você leciona bem, ensina bem, explica bem, novamente. Então, tipo assim, é tão louco, porque pequenas coisas que talvez para a pessoa é tão natural fazer aquilo, algumas é difícil pra cacete, é difícil pra caramba. E a pessoa passa na naturalidade, ensina numa naturalidade. E eu acredito que é muito dessa de achar propósito na vida. A gente Uhum. precisa parar se questionar de tipo assim, porra, eu tô só existindo, mas o que que eu poderia fazer para melhorar um pouco mais a vida da minha mãe, do meu pai, das pessoas que estão perto de mim, ou dos meus amigos, ou o que que eu sei um pouquinho mais que eu posso contribuir, porque às vezes a gente fica tão fechado na ótica de falar assim, ah, eu não sei nada tão irrelevante, tão top, parará e tal, e por isso que eu não faço. Mas pera, se você avaliar direitinho, tem alguma coisa que você faz com naturalidade, que você faz numa facilidade que outras pessoas não conseguem fazer. E Uhum. aí, quando você começa a achar esse caminho, você consegue mudar. É igual trabalhos beneficentes. Igual exemplo, eu já visitei alguns asilos, e aí, às vezes você vai falar assim, poxa, mas você não faz nada extraordinário, beleza, mas sentar do lado de um senhor e dar 5 minutos para ele dar sua atenção, você muda a vida dele e a sua. Com E certeza. aí, não fui extraordinário, não fui, mas talvez aquele ser humano não viu um parente, ou não viu uma pessoa próxima há 5 anos. E Uhum. você foi lá, dedicou do seu tempo para ficar com aquela pessoa. Então, assim, Exato. olha o tamanho do poder disso. O tamanho do poder de uma ação, como se diz, de um ser humano auxiliando o outro. Eu acho que a gente não pode deixar de perder a essência do humano, a essência do cuidar, a essência do estar próximo. E aí, parar de ter esses medos bestas de julgamento, de crítica, ou de dinheiro, ou de amor demais, eu não sei o que. A gente precisa começar a viver na proximidade com o outro, mas vivendo primeiro com a gente ali, ó, no primeiro objetivo. Porque se eu não tô bem, eu não cuido de quem tá à minha volta. Porque se eu não tô bem, eu vou trazer preocupação para quem tá à minha volta, em vez de eu trazer tranquilidade e paz para eles. Uhum. Aí, então, assim, a gente se cuida e cuida do próximo. Eu acho que, tipo assim, isso é o principal da nossa essência. Porque aí só assim a gente vai conseguir cada vez mais nos melhorar como pessoa e nos melhorar como sociedade. Amar o próximo como a si mesmo, né? Se eu não me amo, eu não amo o próximo. Sim, fato. No avião, né, antes de decolar, eles passam aquelas instruções, Instruções. né? Uhum. Caso alguma coisa aconteça. Vão cair máscaras sobre sua cabeça. Antes de ajudar aquele que está do seu lado, você Coloque um em coloca a você. sua, né? Isso. Não dá Aham. para você ajudar o outro se você não estiver bem. Isso é fato. E E de isso. rocha, gente, medo não, cara. O medo trava, assim. O medo, até um certo ponto, ele é até saudável, porque te deixa em alerta. Sim. Mas a gente não pode fazer com que ele nos trave, né? Não, Eu de acho jeito que nenhum. essa é a grande dica aqui, dentro de relações, dentro da própria vida. É, não tenha medo, não. Não tenha. Tipo, não deixe que ele te trave, né? E se Uhum. ele existe, existe ali por um alerta para que você possa fazer alguma coisa dentro do seu caminho aí, para mudar a sua rota, para fortalecer os seus desejos, mas não deixa que ele te trave, não. Nem medo, nem julgamento, nem nada. Siga a sua rota, seus propósitos, tenha propósitos e cultive suas relações com base neles. Com toda certeza. E isso é muito importante quando a gente começa a refletir, sabe?
Mesmo que talvez muitas pessoas não vão mudar ou não vão fazer nada a respeito de imediato, mas isso já cria uma sementinha, isso já cria um Uhum. start. E essa questão do que a gente discutiu aqui muito, de contribuir e tudo mais, vai muito pela criação do nosso podcast, por exemplo. A gente tinha muita troca de ideia, tinha um bate-papo muito saudável, que não tem até hoje, graças a Deus. E aí a gente falou, por que a gente não compartilha um pouco dessas discussões, um pouco dessas ideias, um pouco desse bate-papo com a galera, com outras pessoas? E é uma mensagem que desde o início a gente quer passar, de tipo assim, a gente quer bater um papo aqui e que o nosso ouvinte se sinta como se ele tivesse sentado do nosso Na lado e calçada. batendo papo junto, na calçada. Sabe aquele bate-papo de amigos? Que começa Uhum. às 6 horas e vai até 8, 9 horas da noite, tipo, você nem vê a hora passar? Aham. É essa a vibe, é essa a essência. Eu acredito que isso não tem preço. Tem não, tem não. É bom demais. Mas eu acho que a gente já tá falando até demais, né? Agora estoura o tempo. Exatamente. Gente, vocês querem trocar ideia com a gente aqui também? Saibam que lá pelo nosso Instagram tem ali o link da bio. Vocês podem mandar aí os temas que vocês querem que sejam discutidos, seus dilemas, suas dúvidas, críticas, sugestões. A gente está de ouvidos e corações abertos aqui para vocês, para poder discutir, conversar, bater um papo bacana, cheio de reflexão, de aprendizado, de sementinhas plantadas aí. E além do Instagram, tem também o nosso e-mail, contato.podné@gmail.com. Não, Vini? Tem o YouTube, Também tem o YouTube. A gente nunca pode esquecer do YouTube. Estamos lá também. isso. Estamos lá também. Inclusive, quem estiver escutando só pelo Spotify, se puder dar uma passadinha lá no YouTube, para aumentar lá, se inscrever, dar um joinha lá que gostou e tudo mais. Gente, toda a interação é super bem-vinda, tá? A gente agradece muito e curte demais. A gente tem a atenção e o carinho de ver cada um por um lá, e ver, e olhar e Exatamente. responder. Então, assim, quem tiver interesse em participar, quem tiver interesse em interagir, fica super à vontade. Se tiver algum tema interessante que você quer falar, ou que você quer discutir, ou que você quer pensar com a gente ali sobre, manda lá a ideia que a gente pensa, avalia. Muito do que a gente já falou aqui de temas foram sugestões de pessoas que estão interagindo com a gente, e isso é muito bacana. Sem sombra de dúvida, gente. Vini, quando que é o próximo? O próximo agora é sexta que vem, né? Sexta que vem? Vamos pensar se vai ser sexta, hein? Pode ser que venha outro dia. Vocês têm que ficar ligados ali nas nossas redes sociais. Ai, Acompanha ai, ai. lá, ativa o sininho para poder pegar as notificações. Exatamente. Simbora? O próximo vai ser Bora. assim? Será que pode ser desse jeito? É claro que pode, né? Esse bate-papo descontraído, gostoso, com bom humor, reflexões, sempre pode. Pode demais, gente. Beijo, gente. Um bom dia aí pra vocês, Tchau. galera. Beijo.